Sabe aquele seu professor do colégio, bem carrancudo, com cara de mal? Aquele que anda com uma caixa de giz e um monte de livros embaixo do braço? Então, esqueça tudo isso, porque agora você vai ter uma aula de história bem diferente com o professor Carlão. Começou a se fortalecer no Peru, mas é no Egito, é claro. Então, aluno e monitor. Eu gostaria de avisar o nosso editor, exige, sabe, aquele recurso? Nós vamos precisar dele hoje, tá bom? Não existe professor de história sem ser contador de história. É. Agora, é claro que existe. A grande qualidade do professor é prender a atenção dos seus alunos falando a linguagem deles. Pra pegar tua mãe. Com um pouco de interpretação. Meu, mas por que vocês não vão voltar? Roma está em perigo. Porque nós não temos participação política. Só isso. Só isso. Então pode voltar. Aí eles voltaram. E muitas vezes escapa até uns palavrões. A sorte está lançada. Ele que Cada um tem um estilo. Você não pode usar uma máscara e trabalhar de uma forma e quando você sair, você se transforma em uma outra pessoa. Eles percebem. Se um deles pegar e falar, Carlão, não entendi dessa forma, pode me explicar? Eu vou explicar de outra. Não entendi ainda. Bom, aí vai tomar no... Não é? Todo esse estilo irreverente de contar fatos históricos foi construído ainda na escola. O Carlão descobriu com a antiga professora de história como ele não queria ser. Eu repeti história. Eu repeti a 6ª série em história. Dona Terezinha, ela chegava com um livro e escrevia na lousa que estava no livro. Só que nós tínhamos o livro. E depois de 2 aulas, ela falava, bom, por hoje tá bom. E ia embora. E eu descobri que a história, naquele momento, era uma inimiga que eu tinha que derrotar. Então eu comecei a estudar história e comecei a me apaixonar por história. Além de se tornar professor, ele se dedicou à pesquisa daquilo que não está nos livros. A princesa Isabel, ela não aboliu a escravidão, ela tentou um golpe monárquico. O 7 de setembro, aquela coisa... Imagina, Marco! Mas eu fui no Museu do Ipiranga, eu vi aquele belo quadro. Quando foi pintado o quadro? 1889, Marcos, é um outro elemento para manter a monarquia. Dom Pedro estava cagando às margens do Riacho de Ipiranga, às 3h15 da tarde, no dia 7 de setembro. Coloca isso no livro. A bandeira do Brasil e dos Estados Unidos é verde e amarela. Essa era a bandeira original. Pegaram a bandeira do Império, só que tinha a coroa no meio. Aí o Benjamin Constant falou, meu, coloca alguma coisa aí no meio. É proclamação da República, vai meter uma coroa. E aí me vem essa história que nós aprendemos. O verde é a mata. Exatamente. O amarelo... O ouro. Exato, Marcão. O amarelo é o ouro, as nossas riquezas. E as estrelas exatamente como estava o céu na dia e na hora da proclamação da República. Foi às 8h30 da manhã. Não é? Porra, aí não dá, né? Mas não pense você que só no Brasil existem histórias mal contadas. Então Júlio César entrou no Senado romano. E eu me lembro que Júlio César era sempre sorridente, olhando os senadores. Ele não imaginava que ali seria seu último suspiro. Lentamente, os senadores começaram a se aproximar. Júlio César começou a estranhar essa aproximação. De repente, os senadores começam a puxar a faca. Júlio César é esfaqueado, primeiro nas costas. E aí começa a ser esfaqueado. E nesse momento, Júlio César falou a famosa frase. Até tu, Bruto! Perfeito, Marcão! Não falou! Não falou essa p... Júlio César nunca falou até tu, Bruto.
pare pra pensar, o cara tomou 23 facadas. Ele ainda falaria... Brutos! Até tu! Mas perfeito! Aqui, ó. Bela performance. A salva de palmas, professor! Pra todos! E pessoal, apesar de escapar alguns palavrões, as aulas do professor Carlão estão entre as mais concorridas nos cursinhos onde ele dá aula, viu? Parabéns, Carlão!